Existe um recurso tão estratégico que está escondido no coração de quase tudo o que define poder no século XXI. Um recurso silencioso, quase invisível, mas que movimenta trilhões, sustenta exércitos, impulsiona a tecnologia e decide quem domina a economia global. Esse recurso se chama terras raras. E o mais chocante, o Brasil possui uma das maiores reservas do mundo. Hoje, você vai entender por que esses 17 elementos químicos são considerados o petróleo do futuro, por que grandes potências estão correndo atrás deles e como isso coloca o Brasil diante de uma oportunidade histórica e de um risco enorme. Para começar, terras raras não são exatamente raras. Elas existem em vários lugares do planeta. O problema é encontrá-las em concentrações que realmente valham a pena explorar. Estamos falando de 17 elementos do grupo dos lantanídeos, mais ítrio e escândio. Eles são essenciais para fabricar ímãs superpotentes, lasers, baterias, fibras óticas, turbinas eólicas, carros elétricos e até sistemas de guiagem militar. Sem terras raras não existe smartphone, satélite, drone, carro elétrico ou míssil moderno. E o verdadeiro desafio não é extrair essas substâncias, é separar, purificar e transformar em materiais avançados. Esse processo é caro, complexo e pode gerar impactos ambientais gigantescos. E é aqui que o Brasil entra no mapa global. Segundo dados oficiais da Agência Nacional de Mineração, o Brasil possui cerca de 23% das reservas conhecidas no planeta. Isso mesmo, quase um quarto de todas as terras raras do mundo estão aqui. Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro são verdadeiros baús enterrados. Mas existe um detalhe importante. Apesar desse potencial gigantesco, o Brasil produz quase nada. Enquanto isso, a China domina cerca de 60% da produção mundial e mais de 85% de toda a capacidade de refino, segundo o USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Agora vamos ao ponto crítico. Por que terras raras são chamadas de o novo petróleo? Porque elas são essenciais para a transição energética e para qualquer estratégia militar moderna. Carros elétricos precisam de ímãs feitos com neodímio e disprósio. Turbinas eólicas usam composições avançadas baseadas nessas ligas. Satélites e mísseis guiados dependem de terras raras para funcionar. Até o simples ato de desbloquear seu celular envolve esses elementos. E, segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda global por terras raras deve triplicar até 2040. Ou seja, o mundo inteiro está entrando numa corrida desesperada por esse recurso. Do ponto de vista econômico, isso abre uma oportunidade gigantesca. Estimativas do Ministério de Minas e Energia afirmam que o Brasil pode se tornar um dos 5 maiores produtores do mundo em poucos anos. A mina Serra Verde, em Goiás, já opera comercialmente e deve exportar milhares de toneladas por ano. Economistas calculam que se o país desenvolver toda a cadeia, da mineração ao refino e à manufatura, essa indústria pode movimentar mais de 15 bilhões de dólares por ano. E isso significa empregos qualificados, tecnologia nacional, desenvolvimento regional e poder geopolítico. Mas nem tudo são flores. O processo produz resíduos tóxicos, pode contaminar lençóis freáticos e deixar legados ambientais difíceis de reparar. Segundo especialistas ouvidos pelo Senado Federal, faltam investimentos em mapeamento geológico, pesquisa sobre impacto ambiental e mecanismos de fiscalização. Reportagens apontam que algumas áreas no Brasil já enfrentam pressão de mineradoras em regiões sensíveis. Se não houver regulação séria, terras raras podem repetir o mesmo desastre ambiental visto em outros setores da mineração. E existe ainda um jogo de poder acontecendo nos bastidores. A China domina a cadeia global.
Os Estados Unidos buscam desesperadamente cortar essa dependência. A Europa declarou as terras raras como críticas para a sua soberania industrial. E adivinhem quem aparece no radar dessas potências? O Brasil. Temos o recurso que eles precisam, e muito. Um exemplo concreto dessa nova corrida é a mina Serra Verde, em Minas Sul, Goiás. Ele é a primeira mina de terras raras pesadas em operação fora da Ásia. Se for bem explorada, pode transformar a região, gerar empregos, atrair tecnologia e criar um polo global de terras raras. A região, que antes vivia da mineração de amianto, uma atividade polêmica e decadente, agora pode se reinventar economicamente. Mas isso só vai funcionar se houver compromisso com sustentabilidade e responsabilidade social. Então, o que o Brasil precisa fazer para não perder essa oportunidade histórica? Primeiro, parar de exportar matéria-prima barata e investir na cadeia completa, desde a separação até o refino. Segundo, desenvolver tecnologia nacional, laboratórios, universidades, centros de pesquisa. Terceiro, firmar parcerias com países interessados, mas sempre garantindo transferência tecnológica. Quarto, criar leis ambientais claras e fiscalização forte. E por último, planejar a longo prazo. Terras raras não podem virar mais uma história de potencial desperdiçado. No fim das contas, terras raras podem definir quem lidera a economia verde global. E o Brasil tem tudo para ser protagonista. Reservas gigantescas, posição estratégica, recursos naturais e força geopolítica. Mas isso só vai acontecer se houver visão, se houver planejamento e se houver coragem política. A pergunta que fica é: o Brasil vai aproveitar essa oportunidade ou vai assistir o mundo enriquecer enquanto seguimos exportando riquezas sem tecnologia? O Brasil está diante de uma oportunidade que vai muito além da exploração mineral. Estamos falando da chance de assumir um papel central na cadeia global de inovação, segurança tecnológica e transição energética. O mundo inteiro está reavaliando suas dependências, seja da China, seja de instabilidades geopolíticas. E países capazes de oferecer estabilidade institucional, recursos naturais estratégicos e capacidade industrial estão ganhando protagonismo. O Brasil tem todos esses elementos, mas precisa transformar potencial em ação. É uma corrida global, e quem se mover mais rápido, com mais inteligência e mais integração entre governo, empresas e centros de pesquisa, será o grande beneficiado na próxima década. O futuro não estará apenas nas mãos de quem possui terras raras, mas de quem sabe o que fazer com elas. Em última análise, as terras raras representam mais do que minérios. Representam uma mudança de paradigma. Elas podem redefinir a matriz econômica do Brasil, fortalecer sua soberania tecnológica e abrir portas para um novo ciclo de crescimento baseado em inovação e valor agregado, não apenas em commodities brutas. Se o país conseguir alinhar política, indústria e sustentabilidade, terá a chance de ocupar um espaço estratégico que poucos no mundo podem reivindicar. O desafio é grande, mas a janela está aberta. Cabe ao Brasil decidir se vai apenas assistir essa transformação global ou se vai liderar uma das indústrias mais importantes do século XXI. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre temas de alta relevância como tecnologia, geopolítica, energia, ambiente e o impacto dessas revoluções na vida real, inscreva-se no canal do Instituto Arauá. Aqui nós unimos pesquisa, ciência e comunicação para levar a você análises profundas de forma simples, direta e acessível. Deixe seu like, compartilhe com alguém que se interessa por esses assuntos e ative o sininho para não perder os próximos episódios.